E hoje a gente vai falar sobre uma doença que se transformou numa epidemia do mundo todo, a hipertensão. A gente vai entender os riscos que estão ligados à pressão alta com o cardiologista e presidente da Sociedade Goiana de Cardiologia, Humberto Graner. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Doutor, me ouve? Muito bom dia. Bom dia a todos vocês que nos assistem. É um prazer poder participar deste programa maravilhoso. Tá certo, doutor. Olha, eu queria que o senhor começasse falando para a gente um pouco sobre os sintomas da hipertensão, ou a falta deles. A hipertensão é considerada uma doença silenciosa? Perfeito. Eu acho que nós realmente devemos falar mais da falta dos sintomas, porque a hipertensão é de fato considerada um mal silencioso. E por isso nós chamamos tanto a atenção de toda a população para que faça os seus exames com regularidade, né? Uma consulta, quer seja até mesmo com um clínico, um médico de família ou, em última instância, o cardiologista, para que tenha a sua pressão arterial aferida periodicamente, porque a hipertensão, quando ela inicia, e mesmo depois de alguns anos que ela se iniciou, essa disfunção, ela não dá sinais. São muito raros os sintomas que são atribuídos à hipertensão arterial. E quando esses sintomas ocorrem, normalmente é porque eles já estão relacionados a valores muito, muito elevados da pressão, acima de 180, 190, 200, que é o que a gente chama de 18, 19, 20, né? A pressão por 20 por 10, 20 por 11. Aí sim ele pode dar alguns sintomas como cefaleia, dor de cabeça, tontura, náuseas, vertigens, esses os sintomas mais comuns, mas a gente não pode esperar a manifestação desses sintomas, porque quando eles vêm, mais uma vez, eles já refletem valores muito elevados e eventualmente até já as complicações já aflorando, as complicações da pressão arterial elevada. Certo, doutor Humberto, bom dia para o senhor, obrigada por estar aqui com a gente. A gente pode dizer que a hipertensão é uma doença, um problema de saúde da sociedade atual? Não, na verdade, a hipertensão, ela sempre ela é um problema muito relacionado a fatores, primariamente a fatores genéticos e à própria idade. Então, nós temos, por exemplo, ao passo em que adultos jovens, entre 20 e 30 anos, a gente vai encontrar 4, 5 em cada 100 indivíduos entre 20 e 30 anos hipertensos, acima de 70 anos, esse percentual já pula para 60 para cada 100 indivíduos idosos acima de 70 anos. Então, o próprio processo de envelhecimento gera hipertensão em muitos indivíduos, em quase 2/3 dos indivíduos, fatores genéticos. Agora, a nossa sociedade atual, o que ele faz foi realmente acelerar o que antes era algo observado, mas talvez menos intenso, com uma prevalência menor na população. Hoje a gente tem uma prevalência muito maior, porque essa prevalência ela foi acelerada por muito dos nossos hábitos aí, sim, contemporâneos. Alto consumo de sódio nos alimentos industrializados, processados, sedentarismo, peso elevado, e aí a maior concomitância também de pacientes com diabetes, uso e abuso de bebidas alcoólicas, tabagismo. Então, são todas práticas, né, muito, muito contemporâneas que, na verdade, aceleram e fazem com que essas prevalências atinjam níveis cada vez mais preocupantes. Então quer dizer que a diabetes pode ter relação com a hipertensão, doutor? Exatamente. A resistência à insulina, que é um dos mecanismos fisiopatológicos da diabetes, ele gera nas artérias uma série de alterações naquela camada interna que reveste as artérias, no endotélio, que vão levar a uma maior resistência dessas artérias à circulação e, consequentemente, hipertensão arterial. Então, diabetes e hipertensão, eles andam muito juntos, né? No seguinte sentido, quem tem diabetes tem mais chances de ser hipertenso.
acaba sendo hoje considerado como também um fator de risco para a hipertensão, a própria diabetes. Certo. Doutor Humberto, o senhor falou aí da questão genética, né? Como é que a gente tem que tratar sobre essa questão? Ou seja, uma pessoa que tem aí os pais que tem problema de hipertensão, ela provavelmente terá também, ela tem uma predisposição, de qualquer maneira ela vai ter, ou ela só tem que tomar mais cuidado do que de uma pessoa que não tem essa questão genética envolvida? Acho que a resposta é positiva para as suas duas perguntas. Quem tem na história familiar, nós não fazemos assim, não precisa de teste genético. Nada melhor do que uma boa história clínica coletada. E ninguém conhece melhor a nossa família senão nós mesmos, né? Então, o próprio paciente, na hora que ele percebe, olha, meus pais são hipertensos, os irmãos dos meus pais, meus tios, meus avós eram hipertensos, isso já confere a esse indivíduo um risco maior, sim, de ser hipertenso. Então, não existe um teste genético, um exame de sangue lá que verifique um gene específico. Ele é multifatorial, como nós costumamos dizer. E aí, a segunda parte da sua pergunta, esse indivíduo que identifica, né, ou o médico, na hora que está ali na consulta, faz as perguntas e percebe, o que nós orientamos é exatamente, mais uma vez, que ele não só faça o seu monitoramento da pressão mais regular, tendo em vista que ele é um paciente de maior risco para desenvolver hipertensão, mas lembrando que fatores genéticos, né, eles não são determinísticos, no seguinte sentido, né, você predisposição genética não é algo que necessariamente te condena, pelo contrário, né, ele confere maior risco, mas até as nossas manifestações gênicas, elas estão sujeitas a uma série de interações, e muitas dessas interações é o que a gente faz com o nosso próprio corpo e com os nossos hábitos. Então, este é o paciente que, sabedor da sua genética desfavorável, vamos dizer assim, para a pressão arterial elevada, ele precisa, sim, se preocupar mais em manter um peso adequado, manter-se ativo fisicamente, cuidar melhor da alimentação. Ou seja, a gente costuma brincar no consultório, a gente tem que enganar o nosso DNA, a gente tem que tapear o nosso DNA por meio de hábitos saudáveis, consistentes e duradouros. Doutor, e a partir de quais valores a pressão arterial é considerada alta? Esse parâmetro muda ao longo da nossa vida? Excelente pergunta. Ainda hoje, nós consideramos como mais alarmante a pressão arterial acima de 140/90, ou 14/9, né? Assim, como a gente muitas vezes se comunica, a população entende melhor sem essa casa, o número no centésimo, né? 140. Então, 14/9. A partir deste valor, ele é considerado hipertenso. Com a idade, isso muda, principalmente em octogenários, indivíduos acima de 80 anos. A gente tolera até um pouquinho mais que essa pressão possa ser até 150 ou 15 de pressão, para que a gente possa, por exemplo, instituir medidas para tratamento em alguns indivíduos muito idosos. O outro extremo também é verdadeiro. Crianças e adolescentes, eles também seguem até pela própria fisiologia da criança em desenvolvimento, os valores de pressão também são diferentes. E aí não há um único valor, a gente precisa pegar essa criança e colocar por sexo, idade. Há uma tabela desenvolvida, resultado de pesquisas de décadas, nesse sentido, em que a gente avalia, assim como o pediatra faz lá aquele percentil com peso e altura, nós avaliamos também qual que é a pressão esperada, por exemplo, para uma criança do sexo feminino de 8 anos, né? E a partir disso, saber se essa pressão está elevada ou não. Então, agora, para regra geral, né, dos 18 aos 80 anos, nós chamamos de hipertensão aqueles indivíduos que têm a pressão acima de 140/90 ou 14/9. Doutor, quando o senhor fala nesses valores, a gente pensa em episódios, por exemplo, em alguns pontos ali do dia, ali ter essa pressão, né, alterada. Eu sei que tem o exame correto de se fazer para fazer essa média, é o mapa, né? Explica um pouquinho como é que é esse diagnóstico, o quanto essa pressão tem que ficar alterada aí para que ele seja considerado, né? Porque
Alterar a pressão em alguns momentos do dia, assim, pode ser considerado normal e a pessoa não ter a hipertensão? Pode acontecer isso? Excelente, pode acontecer sim. Nós temos que lembrar que a pressão arterial ela é uma variável fisiológica do nosso organismo. Como é a temperatura, como é a frequência cardíaca, a frequência com que o nosso coração bate, a frequência com que nós respiramos. Ela é uma variável fisiológica, só que a gente convencionou por uma série de técnicas, a gente traduz isso em um número. E como uma variável fisiológica, ela está sujeita também a uma série de interferências. Então, um episódio de dor, por exemplo, você, por alguma razão, está andando ali e o pé caiu ali num buraco na calçada, ou o pé torceu, ou chutou ali aquele obstáculo, gerou uma dor. Aquela reação causa no organismo uma série de respostas adrenérgicas que vão aumentar a pressão arterial. Então, outra situação, né? Situações também emocionais, então, eventualmente, uma notícia que você recebe, uma raiva que você passa, isso também gera, né, em nós uma reação, e a pressão alta, ela reage a isso. Então, nós temos que entender a hipertensão, a pressão arterial, a pressão arterial, nós temos que entender como uma variável fisiológica. Então, não adianta você, na hora que você, eu discuti ali com um amigo, eu fiquei com nervo à flor da pele, eu fui lá e medi minha pressão, vai estar elevada mesmo. Essa é uma reação, né? Agora, o que não pode é a pressão arterial ficar persistentemente elevada, né? Não só nesses momentos de reação. Então, na hora que eu durmo, na hora que eu acordo, na hora que eu estou tomando café, na hora que eu estou no almoço, ela está sempre alta e isso é problemático. As aferições feitas no consultório, elas muitas vezes são suficientes para que a gente ateste isso, que a gente afere uma vez, espera um pouquinho, afere de novo, o paciente volta com os exames numa segunda consulta, afere está aumentada novamente. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico de hipertensão com as medidas somente de consultório, ou hoje também todo mundo às vezes consegue fácil uma aferição fora do consultório com aqueles aparelhos domésticos e a gente documenta que a pressão está consistentemente elevada e faz o diagnóstico de hipertensão. Agora, existem aquelas situações em que nós realmente precisamos verificar esse comportamento, como eu disse, sustentado da pressão arterial ao longo do dia, que não seja só algo reativo, né? Que o paciente não esteja com a pressão alta só porque ele está ali, por exemplo, na situação do consultório. E para isso existem a monitorização ambulatorial de pressão, que é a MAPA, e a monitorização residencial da pressão arterial, que é a MRPA, que permitem, por uma série de medidas que o paciente faz fora do consultório, no seu dia a dia, documentar essas oscilações da pressão, se isso é patológico ou se isso é apenas reativo. Certo, doutor. A questão da alimentação, pelo que o senhor disse, ela é muito importante, né? Em alguns casos, determinante ali para o surgimento ou não da hipertensão. Qual que é o considerado normal? Existe isso? Uma quantidade certa de sal que a gente pode consumir diariamente para diminuir os riscos de desenvolver esse problema? Essa é a pergunta sobre a qual muitos pesquisadores têm debruçado sobre ela há algumas décadas, né? Na verdade, existe um número ali em torno de 4 gramas de cloreto de sódio, né, que é o sal, o sal puro, né, o cloreto de sódio, que o ideal seria que nós consumíssemos menos de 4 gramas ou entre 2 e 4 gramas, que alguns também colocam piso. A gente não poderia também, pelas próprias necessidades fisiológicas do nosso organismo, o sódio é importante para o nosso organismo, a gente também não consuma menos de 2 gramas, por exemplo. Então, entre 2 e 4 gramas seria ideal. Não menos, não mais. Mas é muito difícil hoje, o que se constata é que nós, ocidentais, e mesmo na nossa rotina, muitas vezes, é muito difícil que a gente consiga, por mais restritos que sejamos, atingir essa meta, né? Muitas vezes a nossa dieta fica
acima disso. Agora, é importante, mesmo essas oscilações, é importante que a gente tenha em mente o contexto global. Então, se um dia, nós estamos aqui numa segunda-feira, e se ontem, por exemplo, nós estávamos entre família ou entre amigos, participantes do churrasco, isso não há mal nenhum. Ninguém fica hipertenso, né, por um churrasco de final de semana. É o contexto, é o equilíbrio, é o de segunda a sexta também, não é só o sábado e domingo que adoece as pessoas, mas o que a gente faz também ao longo de um contexto de equilíbrio durante toda a semana. Então, mesmo que, olha, eu fui num churrasco ontem domingo e, consequentemente, eu imagino que eu consumi um pouco mais de sal. Então, né, olha, eu vou, ao longo da semana, buscar equilibrar essa minha alimentação, esqueçam o saleiro em cima da mesa, orientem as pessoas que são responsáveis pela realização o preparo do alimento em casa, né? Ou se você come fora, isso já é um pouco mais difícil, mas, de novo, tira o sal, aquele saleiro ali em cima da mesa, esqueça ele. A gente vai buscar um equilíbrio, né? Associado, obviamente, como eu falei, não só à questão alimentar, mas os outros hábitos saudáveis também. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, pelas suas informações. A gente sabe que a hipertensão é uma doença bem comum, né? E pode ser muito perigosa se não tivermos ali os cuidados necessários. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado, eu que agradeço o honroso convite, espero ter esclarecido aí as dúvidas de muitos dos nossos telespectadores.